Olá, sejam bem-vindos a mais um diagnóstico sistêmico gratuito, onde eu vou te ajudar a mapear como estão as 5 grandes áreas da sua vida e o que está te impedindo de conquistar a sua prosperidade. É, é um momento muito rico, né? Porque a gente vê de uma forma sistêmica, o que de fato, o que está por trás daquilo que se apresenta, né? Na visão das constelações familiares, na visão sistêmica, o problema nunca é o problema, é o que está por trás desse problema, são raízes mais profundas. Então, através desse mapeamento, desse diagnóstico sistêmico, nós conseguimos identificar o que está por trás deste bloqueio, o que está por trás que não está deixando você avançar na vida e prosperar. Então, se você quer ter esse diagnóstico sistêmico gratuito, é só você escrever aqui no chat "eu quero". Lembrando que vai ficar salvo aqui no meu feed, porque nós somos uma comunidade que caminha em direção a conquistar a prosperidade. Então, quando nós temos um grupo, uma comunidade que olha para o mesmo lugar, só tem um caminho: que todos eles peçam, que todas essas pessoas conquistem, cheguem nesse movimento de prosperar. Porque aqui, quando nós estamos falando de uma comunidade, atua a força do pertencimento, que é a primeira lei sistêmica, que é a lei mais forte de todas, né? Que quando todos buscam pertencer, nós fazemos de tudo para pertencer. Então, quando você faz parte de um grupo que olha para a prosperidade, você vai fazer de tudo para pertencer. Ou seja, você vai fazer aquilo que é necessário ser feito para ocupar o seu lugar de força no mundo e conseguir avançar e conseguir identificar qual necessidade você veio suprir nessa terra. Eu e você, todos nós temos potências cosmogônicas das quais viemos suprir nessa terra. Então nós precisamos ter um coração íntegro, né? A gente precisa curar este coração machucado e através da cura desse coração machucado, sem ficar remoendo as dores do passado, eu consigo olhar para frente, eu consigo olhar para o essencial. Então, se você quer ter esse diagnóstico sistêmico comigo, escreve aqui no chat "eu quero". Eu quero, e aí eu vou conduzir esse diagnóstico agora com você, mostrando, né, o que está em desordem nas 5 grandes áreas da sua vida. E estando em desordem, a gente vai identificar e eu vou te dar caminhos de direções, né? Te dar dicas valiosas, ensinamentos, não são dicas, são ensinamentos sistêmicos para que você consiga avançar. Então, pede aqui embaixo, não pede para participar do vídeo ao vivo, entra e fale "eu quero", e eu vou chamar alguém para que a gente consiga fazer esse diagnóstico sistêmico aqui ao vivo e você conseguir entender o que está em desordem. Porque para conquistar a prosperidade, aqui quando a gente está falando é prosperidade financeira, né? A prosperidade financeira, o jogo financeiro é o resultado, é a manifestação, é a energia da manifestação que você está vivendo uma vida que vale a pena ser vivida. Estou vendo aqui Levina Luiza, é isso? Eu quero. Levina, pode, eu vou te chamar, tá? Para você entrar. Então, só completando, quando nós não temos uma ordem, né, nas 5 grandes áreas, nós não conseguimos manifestar os resultados financeiros. Lógico que tudo acontece numa sequência, tudo ao mesmo tempo, é tudo junto e misturado, não é um depois do outro, ok? Então, eu vou chamar aqui a Levina Luiza, tá? Lembrando que eu vou te chamar para entrar aqui comigo. Então, tá entrando aí? Tudo bem? Tudo. Acho que eu tô vendo uma manga por aí. Manga, não Deixa sei. eu ver. Você tem que virar a Peraí, a toalha câmera. da mesa. Só um pouquinho que eu vou voltar aqui o vídeo, ver a câmera para mim. Onde que eu volto Tá o vídeo? bom. É na Aí, agora lateral. sim. Conseguiu? Ah, Consegui. Bom dia, boa tudo tarde. bem? Boa Tudo. tarde. Tudo jóia. Você fala de onde? Tô em Cáceres, Mato Grosso.
Cáceres, Mato Grosso. Nossa, Mato Grosso tá... Semana passada também teve uma pessoa de Mato Grosso, tá aí A conectado minha com a amiga, a gente. Ortega, nós acabamos de entrar. Falou, entra aí. Aí você me chamou, ela falou Ah, aqui. oi, Ortega! Ah, tudo bom? Fico Tudo. feliz, Eu acho que né? nós estamos na Então, mesma vibe. sinal que o diagnóstico foi bom, né, Ortega? Como é que tá, Ortega? Me Nossa, conta. ela tá assim, tô bem. Consegui falar não. Ele falou que ia lá no sítio. Falei, não vem. Consegui já falar 3 não para ele, para o meu ex, para não ir. E como é que tá o seu coraçãozinho depois disso? Ai, tô tão bem, tão leve. Ai, que bom, fico muito feliz. Depois eu Eu quero só também, que você me dê os resultados aí das terapias, bombando, viu? tá? E eu tô ligando para já consegui 2 clientes, assim, de Ó, 1.500. Então o negócio tá bem legal mesmo. que E bom. ela E ela agora? veio de Rondonópolis, está lá em casa, nós tá trabalhando bastante também. Foi muito bom. Ai, Ai, muito maravilha. grata por isso. Fico muito feliz. Fala com Que ela. bom que você está conseguindo sustentar as ações no dia a dia, né? Porque eu falo que é isso, assim. Por isso que eu sempre, né, nas constelações, eu tenho alunos, né? Eu não constelo o cliente isoladamente. Por quê? Porque às vezes você constela, mas o grande desafio está em sustentar a ação no dia a dia. É em sustentar aquilo que você viu ali, né, numa constelação. Uma constelação muitas vezes não tem um resultado que você esperava, não é uma coisa que você, né, às vezes nem é, ai, que lindo, né? Às vezes é uma coisa que choca mesmo, que se apresenta. E aí o grande desafio está em sustentar. Então, por isso que eu sempre desenvolvo com as pessoas o pensamento sistêmico. Mesmo quando eu estava atendendo individualmente, são 3 encontros, onde eu passo os ensinamentos, e além de passar os ensinamentos, a gente constela e depois eu vou ali dando um apoio para a pessoa conseguir sustentar a ação nos dias a dias. Desculpa, Luísa, Luísa. Luísa. Então, isso daqui é um diagnóstico sistêmico, né, que a gente Uhum. vai mapear 5 grandes áreas da sua vida, né? Para conquistar prosperidade financeira, existe uma ordem. Quando a nossa vida está em desordem, uma pessoa que está quebrada emocionalmente, que está fora no seu lugar na sua família de origem, que está fora de lugar na sua família atual, ela não tem força de ação nesse mundo. Ela não está ocupando o seu lugar. Quando nós estamos ocupando o nosso lugar de força, nós conseguimos agir. E aí o fluxo financeiro é um resultado de eu entender e atender a necessidade de pessoas, impactar a vida das pessoas através do meu servir. Então, o jogo é serviço, é trabalho, é serviço, e que eu trabalhe de uma forma que eu impacte a vida daquelas pessoas a qual eu sirvo. Quando eu faço isso de uma forma muito bonita, o fluxo financeiro é uma consequência. Então, o financeiro, ele é, sim, a materialização de que nós estamos jogando esse jogo de uma forma bonita, né? Então, muitas das vezes tem questões comportamentais. O que é comportamental? Ah, eu quero ganhar mais dinheiro, mas eu sou aqui CLT, eu não tenho coragem de arriscar numa segunda renda, eu não faço movimentos necessários para que eu ganhe mais. Isso daí não vai adiantar você constelar nada. Ah, não, olha, eu faço os movimentos, eu estou empreendendo, eu prospecto, eu vou atrás dos meus clientes, eu estou ali na CLT para segurar um mínimo, mas já estou empreendendo em outras coisas, já estou ali conseguindo ganhar uma outra renda até que eu faça essa transição e mesmo assim não está vindo os clientes. Aí a gente olha numa questão sistêmica. A constelação ela acontece no movimento. Então, por exemplo, muitas das vezes a gente vai constelar, se eu vejo que a pessoa não está no movimento, eu não tenho o que constelar. Eu já várias vezes, eu não posso te ajudar. Porque eu não posso. A pessoa vem numa expectativa da constelação ser o pulo do gato, da constelação ser a mágica. Não é. A constelação é a cereja do bolo. Quando eu estou em movimento, aí através desse movimento eu consigo identificar o que está bloqueando para que esse movimento gere os resultados que eu busco. E o diagnóstico sistêmico ele ajuda muito nisso. O diagnóstico sistêmico ele ajuda a identificar o que nas 5 grandes áreas da sua vida está em desordem para que você
coloque em ordem e, através de colocar em ordem, o resultado financeiro da abundância chegue até você. Existe uma ordem, então é isso, tá? É isso que a gente vai falar aqui hoje. E eu queria Tá bom. conhecer um pouquinho mais de você, que você me falasse aí o que que tá, né? Qual é a questão? Qual Então, que é a dor? eu trabalho ainda não trabalho de CLT, que eu parei, saí do trabalho, mas ainda eu faço um bico ali, outro ali, mas eu estou fazendo transição de carreira para terapia mesmo, trabalhar com a terapia quântica. E aí eu tô saindo, igual você falou, tô fazendo um movimento, mas tô ainda presa em algum trabalho para mim poder seguir a carreira aqui. E aí eu quero dar um passo maior, viver só na minha terapia mesmo. Esse é meu propósito de vida. E, tipo assim, e ver o que eu posso, num sistema, nesse diagnóstico, se eu realmente era isso que eu precisava fazer, ou ter certeza se a gente quer dar continuidade. Porque é uma área que eu gosto, terapia é a área que eu gosto, trabalhar com isso. Entendi. Então, tudo que vem da terapia eu acho que é bom. Sim, ajudar pessoas é muito bom, né? Só que, olha, o Sim. que você sempre precisa entender, Luísa, é que a gente não veio aqui para fazer o que gosta apenas. Nós viemos aqui para atender uma necessidade. E às Tem isso. vezes a gente tá buscando o que eu quero, o que eu gosto, e a gente não vai ter força, porque você está fugindo daquilo que é a necessidade que você veio atender nessa terra. Eu sempre gosto de dar muito exemplo de Cristo, né? Ele veio aqui atender o quê? Uma necessidade. E ele foi crucificado, né? Imagina só, vou fazer o que eu gosto. Ele tem uma hora que ele chora ali no Getsemane, falando: Deus, afasta de mim, Pai, afasta de mim esse cálice, mas se não é possível, né, que seja feita a sua vontade. Então, às vezes a gente está buscando atender Pode falar. uma... Eu vou esperar para que a gente consiga se Pronto, concentrar. É pode falar importante. agora. Pronto. Então é importante entender esse primeiro passo. Não estou falando com isso, Luzia, que você não possa ter as terapias na sua vida. Você pode. Mas sempre você vai ter que honrar aquilo que você faz, que veio anteriormente. E essa transição precisa ser feita de uma forma muito honrosa, ou seja, o velho servindo ao novo, para que o novo esteja em paz, né? Então me fala um pouquinho hoje o que que você faz. Então, hoje eu trabalho no antigo serviço ainda e faço terapia quântica com um aparelho chamado Morpheus, atendo pessoas, trabalho com frequência e vibração, é o que a gente faz, Tá, trabalhar com mas frequência e vibração das pessoas. tá. E o que que você faz nesse trabalho que você é CLT ainda, não é isso? Eu trabalho de auxiliar de limpeza, Certo. eu trabalho de, de auxiliar de limpeza no escritório de advocacia. Legal. Tá. E aí você está indo para essa área das terapias. Hoje, como é que é o seu atendimento? Como é que é isso? O que que você percebe? Hoje não tenho tantas pessoas. Eu acho que ainda falta um pouco mais assim de acreditar mais em mim e acho que um pouco de capacidade até. Mas assim, eu tenho de 3 a 5 clientes hoje já tendo assim, já tenho um resultado não 100% que não tem como ter, mas assim, você vai percebendo que algo que você faz está dando efeito. Uhum. Tá, você me falou sobre a ferramenta. O que que você resolve na vida dessas pessoas? É tipo assim, elevar a frequência dessa pessoa. Vamos supor, se ela estiver no estado de tristeza, a gente consegue elevar com a frequência bovie dela, aumentar um estado para alegria, de repente sair daquele estado naquele momento, a frequência. E a partir daquilo, a pessoa procurar. É como se diz, não é resolver, mas é amenizar. A gente faz. Para a pessoa procurar o próximo passo para que ela possa achar se ela estiver triste demais, estiver chorando demais, estiver com dor, a gente consegue dar um alívio, né? Imediato, no caso. Entendi. É como É se algo fosse imediato. é como se fosse como é que eu vou dizer, um SOS, alguma coisa assim. A gente chama. Entendi. Entendi. Tá. Por que que eu tô te perguntando isso? Porque você tem que vender isso, né? Você não tem Uhum. que vender a coisa quântica, você tem que vender o que você A resolve. frequência é o que É, resolve, exatamente. a dor, né? As pessoas não vão lá buscando da frequência, o negócio quântico. É que nem a constelação, é uma ferramenta. As pessoas vão vir resolver dores profundas, né?
Então a gente vai começar agora, eu entendi. E aí a questão é a seguinte, você diz que está nisso há quanto tempo? Começou? Por que que isso é incômodo para você? Isso não ficou claro para mim. O que que é uma dor para você? Então, uma dor, nós tratamos, na verdade, a dor física, não é aquela dor emocional, né? A pessoa tem uma terapia que trata a Não, dor emocional e vai na causa raiz. Nós tratamos mais ou menos assim, vamos supor, igual eu tô te falando, é uma dor física, que a pessoa tá com uma dor e fala, Luiz, eu preciso melhorar a minha dor, parar de sentir dor. Aí você vai lá e consegue amenizar. Mas você não tratou a raiz, no caso. Você só, igual eu tô te falando, é só um SOS para a pessoa procurar outro tratamento. perfeito. Isso eu entendi, Luísa. Agora eu estou perguntando para você, porque você falou assim, eu tenho uma profissão, né? E eu Uhum. estou fazendo essa transição e eu quero ir para as áreas da terapia. E aí, ir para a área da terapia, por que que isso hoje está sendo um desafio para você? Eu queria entender mais de uma forma prática o que Uhum. que se passa para que isso seja um desafio para você hoje. Então, talvez seja a aprovação da mãe, do pai, que às vezes sempre falavam as coisas pra gente, e a gente guarda aquilo ali e você Eu não fica um quero a pouco insegura. solução, eu não quero o que você acha que é. Eu quero que você me fale de uma forma prática, Luísa. Hum. Thaís, isso aqui acontece, eu faço, eu me esforço. O que que acontece no seu dia a dia? Ai, Entende? Eu quero saber uhum. qual é a dor que a Luísa tem? Qual é a dor? Eu acho que a dor do medo e da insegurança. Eu quero, assim, tipo, entender o porquê que eu me sinto incapaz. Por que que eu acho que eu não mereço, sei lá, merecimento. Mas por que que você diz isso? Me fala quais os movimentos você está fazendo e que no momento do movimento você acontece alguma coisa. Me fala um pouquinho mais sobre essa Então, transição. Há quanto tempo você começou a estudar? Há quanto tempo você começou a aplicar? Me fala um pouquinho mais de forma prática. Ó, tá. aqui a gente fala de terapia, mas o nome é ação, é resultado. A gente só Eu faz as fiz, coisas através da ação. tá. Tem 8 meses, mais ou menos, que eu estou fazendo, de 8 a 10 meses, eu acho. E assim, eu acho que eu devia estar melhor, mas devido à insegurança e o medo que a gente tem, conforme você vai passando, você vai com uma pessoa, daqui a pouco você vai cuidando de você, se sente que eu sinto que tem algo dentro de mim que me impede. É como se eu desse um passo, daqui a pouco eu tivesse que voltar. É como se eu parasse ali, eu queria achar uma resposta para aquilo, por que que eu parei, por que que eu não continuei. E aí Tá, eu não sei qual é esse sentimento. tá. Há 8 meses você começou a atender. É oito É isso? meses. Tá. É, 8 meses. E quanto que você se estudou para isso? Me fala um pouquinho sobre a sua formação. Tem 2 anos e meio de estudos. Estou desde 2021 estudando. Estudando, e aí É, você já está 2021. preparado tecnicamente. Tecnicamente, sim, mas assim, em mim mesmo, eu não me sinto preparada. É como que eu vou dizer, é como se eu acho que algo, um medo me atrapalha, uma procrastinação, não sei dizer o quê, mas é como se eu quisesse ir além, mas é como se eu não tivesse a permissão, não sei explicar. Mas quando você fala me tivesse a permissão, é porque você não faz o que é necessário fazer para que você tenha os clientes? Me fala mais sobre isso. Não, eu faço tudo certinho, sigo o protocolo, ajudo pessoas, só que eu não sei fazer, passar aquela segurança, criar vídeos, passar, falar para a pessoa, olha, eu trato isso, eu trato aquilo, eu quero me tratar, eu quero te ajudar, mas eu acho que eu preciso ter mais essa fé, segurança em mim para que eu possa passar para o outro. Uhum. E como que você vende hoje o seu produto? Então, eu atendo uma, aquela pessoa indica outra, e aí eu vou tratando. Não tem mídia, não tem propaganda, não tem nada. Entendi. Tá. Eu vou falar primeiro do aspecto de você com você mesma. Eu vou entender como é que você está hoje, você com você mesma. E aí eu vou te dando Uhum. alguns caminhos de direção. E no final eu vou chegar nessa parte metodológica e comportamental, que não tem outro caminho, tá? Uhum. O medo é natural. O medo é o núcleo da mente. O medo é aquilo que nos protege da gente não jogar do 10º andar de um local, de um prédio, por exemplo, né? O medo Uhum. do controle emerge a raiva. O medo de ficar sozinho emerge a tristeza.
Então, quando você sente medo, você precisa mapear por que esse medo. Você precisa ter uma conversa interna com você. Você precisa saber da onde está vindo esse medo. E a gente fala que é esbotifiar, é dar uns tapas no medo mesmo, sabe? É botar o medo para correr. É fazer mesmo com medo. Você só vai superar o medo na execução. E aí, na execução, eu estou executando, chega naquele determinado momento, eu travo. Aí você vai identificar por que travou. E não tem outro caminho. É você ir fazendo que os medos vão se diluindo, você vai se desbloqueando. Para tratar esse medo, é a primeira esfera. Para você tratar esse medo mais profundo, é a primeira esfera, que é a esfera da espiritualidade. É você, Luísa, ter uma profunda conexão com você e com o seu mundo divino. Quando eu falo uma profunda conexão, não estou falando de religião, estou falando de um relacionamento. Constelação familiar é a ciência das relações. Quando eu me relaciono bem comigo, eu me relaciono bem com o outro, e eu entendo e atendo a necessidade que eu vim suprir nessa terra, impactando a vida das pessoas que estão ao meu redor. Quando eu me relaciono bem comigo, eu me relaciono bem com o outro, e eu entendo e atendo a necessidade que eu vim suprir nessa terra. Então, não é aquilo que nós queremos fazer, é aquilo que nós precisamos fazer. Então, esse é o primeiro ponto. E ao fazer, eu me apaixono por esse fazer. Então, a gente precisa identificar isso, tá? Então, hoje, eu indico duas ações que vão mudar já a sua relação com esse seu eu mais profundo. Nós temos uma alma, Luísa. A alma são essas potências cosmogônicas. Nós viemos dele, vivemos para ele e voltaremos para ele. No meu coração, no seu coração, existe uma fagulha divina que é Deus querendo se manifestar nessa terra. Deus busca corações sarados, corações abertos, para que a sua luz irradie e nós possamos servir as outras pessoas. Todo jogo vem do servir. Eu sirvo com amor. Quando eu sirvo com amor, né, eu sirvo, né, não o eu, mas sim querendo fazer parte desse algo maior, tudo muda nessa vida. Nós temos a família de origem, que papai e mamãe, que é o meio pelo qual o Luiz entrou nessa terra. A gente precisa honrar porque a nossa é o mundo físico. Eles nos permitiram estar aqui fisicamente. Mas nós precisamos amplificar a visão além dos nossos familiares. Por que eu digo isso? Tem muita gente com questões com pai, com mãe, né? As constelações falam muito sobre isso, sobre essa desordem familiar. Mas o primeiro ponto é você amplificar a visão. É você entender que você veio aqui para algo maior. Maior, você, seus pais, todos nós temos uma necessidade divina para atender nessa terra. Bom, então eu preciso me relacionar com essa natureza. Eu preciso me relacionar com a subjetividade. Eu preciso me relacionar com Deus. Eu preciso me relacionar com a vida de todas as vidas. Eu preciso me relacionar com essa energia maior, que está maior, que é o todo, e que está em mim. Eu preciso, quando eu medito, a meditação, na meditação está a chave para você encontrar, para que a sua personalidade, o que é a personalidade? É a Luísa, como ela nasceu, aonde ela viveu, o que ela viveu, as experiências mentais dela, as experiências emocionais dela. Essa é a sua personalidade. E a sua alma é esse vozerio que veio do alto, é aquilo, a necessidade que você veio cumprir. Entre a alma e a personalidade existe um negócio que se chama consciência. É a gente conseguir conectar a alma com essa personalidade. Porque muitas vezes, Luísa, lá no fundo você tem um chamado, você sabe que você pode ajudar as pessoas, você sabe que você tem capacidade, você sabe as potências que você sabe. Mas a sua personalidade, pelos traumas que você viveu, pela história de vida que você viveu, pelos ambientes que você viveu, diz que não. E as suas ações são desassociadas da sua alma. Quando você começa a meditar e essa conexão com Deus, essa conexão com o mundo divino, você constrói esta ponte que a gente chama de Antankarana, que é a consciência entre a alma e a personalidade.
E aí você navega no mundo de uma forma muito mais fluida. Tanto que hoje, por exemplo, a Sophie Helling, que ela é a esposa do Bert Helling, ela fomenta muito mais o Cosmic Power, que é essa mesma meditação que eu falo que é a meditação de aproximação ao divino. É a gente acalmar a mente objetiva, o olhar, o ouvir, o cheiro, o paladar, o sentir, a gente acalmar ela para nos conectarmos com a mente subjetivas, com Deus, com a vida de todas as vidas. Nós somos o reino da natureza que temos essa potência. Nós podemos nos conectar com o mundo divino, né? O mundo mineral, o mundo vegetal, o mundo animal, eles vivem no automatismo. Nós não. Nós somos esse que temos a criatividade. Nós mudamos as coisas porque nós temos esse poder criativo de Deus em nós. Mas para isso a gente precisa trabalhar a nossa mente. Tem um estudo que ele fez tanto com a oração, a meditação, que dizia o seguinte: eu vou estudo porque assim, todos os estudos em relação ao benefício das orações, da meditação, foi através da percepção das pessoas que praticavam. Então, a percepção, a pessoa que falava, melhorou isso, eu me sinto mais tranquila, por mais que o problema esteja acontecendo, eu tenho foco, por mais que algo muito difícil esteja passando, eu consigo estar em paz, aquela paz que excede todo entendimento humano. Mas eles fizeram um estudo, Luísa, de imagem, ou seja, uma ressonância magnética. Então, eles colocaram pessoas na ressonância e eles foram estimulando cada um dos sentidos. Primeiro, eles estimularam a audição. Então, a pessoa entrava na ressonância magnética e foram aguçando a audição. E ele percebeu que essa região aqui ficou muito mais vascularizada, ela tinha muito mais sangue, ou seja, mais oxigênio, porque ela estava sendo estimulada. Aí, no outro determinado momento, estimularam uma área do corpo através do toque. E aí perceberam que aonde essa área era tocada, tinha mais vascularização, tinha mais sangue, tinha mais oxigênio. E aí fizeram esse mesmo estudo com a oração e com a meditação. A pessoa que entrava na ressonância orava, meditava, enfim, teve os dois. E o córtex frontal dessa pessoa, ele era mais vascularizado, ou seja, tinha mais oxigênio, tinha mais prana, tinha mais vida. E não só isso, após 15 dias desse mesmo estudo, essa área, o córtex frontal dessas pessoas ficaram mais hipertrofiadas, ou seja, aumentaram, né? Aumentaram ali aquela região do cérebro, ela aumentou. Essa região aqui, ela é responsável por quê? Pela tomada de decisão. Ela é responsável pela tomada de decisão. Então, concluo isso. Quando a gente ora, quando a gente medita, a gente decide melhor. E o nosso destino, ele é traçado em momentos de decisão. Pensa você aí, Lu, quantas vezes você tomou uma decisão e essa decisão te trouxe frutos negativos? Teve mais vezes. Muitas não, mas algumas com certeza. Várias, e assim, ou positivo. Então, a nossa decisão é o quê? É decidir agir. Quando eu ajo, né, que é o karma, karma que significa o quê? Ação. Eu vou colher as consequências da minha ação. A gente fala que nós somos livres até a ação. Quando eu ajo, eu vou colher os frutos daquela ação. Então, eu preciso sempre decidir muito bem o que eu vou fazer, como eu vou fazer. Então, o primeiro ponto de partida é você como ponto de partida. Eu como ponto de partida. É você ter essa profunda conexão. Meditação e as suas liturgias religiosas. Eu não sei qual que é a sua religião, não estou falando sobre religião, mas a meditação é um braço. Eu, por exemplo, eu sou cristã evangélica, eu oro. Eu acredito na oração, na conversa, no diálogo, eu vou a culto, eu acredito nisso. Isso também me dá muita base. Aí você tem a sua religião, aí você busca aquilo que você constrói, independente do que seja, você vai ter essas duas bases. Você estando se relacionando nesse pilar, e aí relacionamento, Lu, você só se relaciona com algo que é diário, cotidiano. Não é um dia assim, o outro não, um dia talvez, não, é todos os dias. Então você colocar um horário todos os dias que você não vai ser interrompido para fazer isso. Este é o primeiro passo. Não é externo,
é você, não precisa de dinheiro, não precisa, você vai começar a ter uma vida diferente. E eu te Uhum. desafio, Lu, você fazer 21 dias pelo menos. Vai ser difícil, você vai ter um monte de coisa que vai te atrapalhar. Entende o seguinte, tudo aquilo que é pro mais, a gente já tem resistência. Tudo aquilo que vai te elevar vai ter resistência. Tudo aquilo que é para baixo não vai ter resistência. Tudo aquilo que é para ruim não vai ter resistência. Mas o que é pro mais vai ter resistência. E a Uhum. resistência pode ser o marido, a resistência pode ser os filhos, a resistência pode ser o trabalho, pode ser várias coisas. E quando você sentar para meditar, sua mente vai para vários lugares. Mas faça um movimento. Pare ali, concentra na respiração, solta o ar, concentra. A gente vai fazer um exercíciozinho ao final para a gente conectar com isso, tá bom? Com essa essência. Tá. Então, essa é a primeira esfera. A segunda esfera é o quê? Sua saúde física, sabe? Um bom sono, boa alimentação, hidratação, exercícios físicos, você cuidar da máquina, do corpo, do seu templo sagrado, que é para você conseguir manifestar. Um corpo bonito, excelente, é ótimo, autoestima, pô, está linda, maravilhosa, é ótimo isso, mas é muito além disso. É você ter uma mente que sai do foco do negativo e vai do positivo, onde você cria coragem de ação, onde você cria força de ação, Uhum. onde você sente mais leveza, onde você sente mais criatividade, porque você tem um sexteto hormonal equilibrado. Essas, Lu, são as duas áreas que é você com você mesmo, que é você com você Sim. mesmo. Não depende de ninguém. Você não precisa terceirizar. Você precisa só se relacionar de uma forma hoje, me alimenta bem. Você comer fruta, legumes, né, verdura, essas coisas é muito mais acessível do que industrializados. É muito mais. A gente consegue ter uma acessibilidade muito maior do que com o industrializado. Dá um pouco mais de trabalho, mas é isso, faz parte, né? A vida é Faz parte. trabalho. Você acorda, vai arrumar Uhum. a cama, vai preparar o seu café. Isso tudo é importante, a gente fazer isso com muita gratidão. E aí vem a família de origem, que é o seu pai e a sua mãe, que precisa ter uma ordem. Quando nós temos nosso coração ferido em relação aos nossos pais, isso vai travar a sua prosperidade, isso vai travar o seu avançar. Por quê, Thaís? Porque a gente precisa separar papel de pai e papel de mãe do ser humano que ele está. Do seu. Do ser humano que ele está. E aí eu te pergunto, Lu, hoje você é casada, solteira, você tem filhos? Me fala um pouquinho sobre a Sim, sua sou perspectiva. casada há 23 anos. Sou Ó, casada há 23 anos, tenho 2 filhos e tenho meus pais também já são vivos, mas já sou casada há 23 anos já. bacana. E como que é a relação com sua mãe? A minha mãe é tranquila, meus pais e eu, a gente assim, não sou de visitar eles todo dia, mas a gente tem uma convivência boa. O que Tem que uma convivência bem tranquila, assim. Eu falo assim, mais não é de medo, mas é de respeito. Mas eu sempre que eu vejo eles, que eu posso, estou lá vendo, temos bem, assim. tá? Mas eu acho assim, tem um pouco mais a minha mãe que meu pai. Eu sinto mais a minha mãe, a necessidade da minha mãe do que do meu pai. Como assim a necessidade da minha mãe? Fala um pouco mais sobre Tipo isso. assim, eu parece que eu amo mais a minha mãe do que meu pai. Eu, Luiz, eu acho que eu amo mais ela do que meu pai. Tipo, para mim ela faz mais falta em casa. Me fala sobre essa falta. É porque assim, como a gente é daquele tempo que tinha muitos filhos, ela não tivemos muito carinho, amor, talvez a gente tenha essa carência de mãe assim um pouco, do eu te amo, do abraço. E minha mãe, por ser essas pessoas mais antigas, ela não consegue fazer isso. E tá tudo bem. Hoje eu entendi já o jeito dela, mas aquela falta ainda existe um pouquinho. É como se algo seu cobrasse. Então, Mesmo que você fala, tá tudo bem, eu entendo, você quer entender e tal, mas você sente, o seu sentimento tá ali, não tem como. então, quem tá ali não é a Luísa adulta. Quem tá ali ainda é a Luísa criança. Ah, criança interior. Porque assim, e é isso o grande segredo, Lu, é a gente separar o papel de mãe da pessoa que ele
está, do ser humano em que ele está. Então, por exemplo, quando você vira e fala assim, foram muitos filhos, eu não tive amor, né? E aí você ainda na idade adulta, você fala assim para mim, a gente tem um relacionamento, eu não vou lá todos os dias, mas vou lá com frequência. O que que acontece, Luísa? Na idade adulta, fisicamente, eu preciso estar mais distante dos meus pais. Eu preciso estar distante dos meus pais. Não é um abandonar, não é nada disso, como muita gente às vezes coloca. Não é isso. É você estar mais distante, porque perto dos meus pais eu preciso ser pequena. É mais ou menos Para a isso vida, mesmo. eu preciso ser adulta, grande na vida. Eu preciso ser grande. Na vida eu só vou fazer o que preciso fazer sendo grande. E perto dos meus pais eu preciso ser pequena. Por que que eu preciso ser pequena perto dos pais? Primeira lei sistêmica é a lei do pertencimento. Qual é o nome do seu pai? Sebastião. Qual é o nome da sua mãe? Denita. Delita. Você veio através desses dois. Eles dois viraram um em você. Você é 100% seu papai, 100% a sua mamãe e a sua evolução. Então, seu pai e a sua mãe estão dentro de você. Você é seu pai e a sua mãe e a sua evolução. A segunda, então, você pertence a essa família. E nós fazemos de tudo para pertencer. Lembra que eu te falei que aqui é um diagnóstico e eu vou te passando os ensinamentos sistêmicos, tá? Nós fazemos de tudo para pertencer. Eu vou voltar nisso quando a gente estiver lá na terapia, que você falou, parece que eu não mereço, então você precisa identificar isso, tá? A gente vai Merecimento. guardar isso agora, tá? Tá. A segunda lei sistêmica é a lei da hierarquia. Então, mamãe e papai. Eu vou botar aqui, ó, vou pegar a imagem de uma mamãe. Sua mãe. Aqueles que vieram antes estão em primeiro lugar. Você aqui. Aqueles que vieram depois são menores do que aqueles que vieram antes. Então, vocês, na postura de filho, no local, né, neste pertencimento, eu sou menor do que os meus pais. Eu preciso ser menor do que os meus pais. Aqueles que vieram antes sabem o caminho de solução. Aqueles que vieram depois não têm o direito de se meter nos assuntos de quem veio antes. Eu não tenho o direito de interferir nos assuntos dos meus pais. Então eu olho para frente. Aquele que veio depois, os pais são grandes e quem veio depois, os filhos são pequenos. Então, por isso, por exemplo, uma dinâmica que muitas vezes acontece, Lu, quando você está perto da sua mãe e ela interfere em alguma coisa com os seus filhos, você gosta que seja de uma forma diferente. Aí você fala, não, mãe, não é assim. Você está ferindo a segunda lei sistêmica. Por Sério? isso que o contato muito próximo não é saudável na idade adulta. Muito próximo, quer dizer, contato diário, visitar sempre, porque senão você vai deixar um lugar vazio ao lado do seu esposo, ou seu esposo, na relação com os pais dele, vai deixar um lugar vazio. Então, você precisa ser grande diante da vida. Quando você fala, eu não tive esse amor, e você quer resgatar hoje não tem o que resgatar. O que você tem que resgatá-lo é olhar para a sua vida e fazer algo grande com a vida que seus pais te deram. Você não fere a segunda lei sistêmica. Quando eu firo a segunda lei sistêmica, eu não estou no meu lugar. E não estando no meu lugar, eu não tenho força. Eu não tenho força de agir. E vai refletir na relação com o seu marido e vai refletir na relação com os seus filhos. Ponto. E aí vem a terceira lei sistêmica, que é o equilíbrio entre o tomar e o receber. Você e o seu esposo é um equilíbrio sem... É um equilíbrio, um doando para o outro. O tempo inteiro. Um retroalimentando a relação. É um com o outro. Ele dá, você dá. Se só ele der e você não retribuir, ele vai secar e você vai se afastar. Ao contrário também, se só você doar e ele não retribuir, você vai secar e ele vai se afastar. Quantas vezes a gente já teve uma relação de amizade, alguma coisa que você foi muito, aí você seca e a pessoa se afasta.
A única relação que não existe equilíbrio na troca é de filhos para os pais. Por quê? Porque a sua mamãe e seu papai te deram amor para você ir para a vida, te deram amor para você ir para a vida, te deram amor para você ir para a vida. Você jamais vai conseguir equilibrar a troca com seus pais, Lu. Por que que você jamais vai conseguir equilibrar a troca com seus pais? Porque o que os seus pais te deram? É, as trocas dos meus pais, o que eles me deram, acho que foi o que eles podiam dar, né? Não sei, eu não sinto, eu não consigo me lembrar da fase minha de criança ali com eles. Eu não tenho nenhuma memória registrada deles assim. É estranho falar da minha criança, que eu não lembro deles naquele período. Eles te deram a vida. A vida. Mas honrar pai e mãe quer dizer que eles têm que ser elevados sempre, no meu caso? Tipo Deixa eu assim, explicar. mesmo que eles me deram a vida. Tem algo maior na Eu sua preciso. vida do que sua vida? Não, não Ponto. tem. Eles te deram o que é maior nessa vida. Você nunca vai conseguir retribuir o que eles te deram. Por mais que você teve uma infância difícil, teve vários irmãos, sua mãe não conseguiu te dar o amor, teve um amor interrompido, Lu, tudo isso é uma dor e a gente entende. Mas seu pai e sua mãe te deram a vida. Então você jamais vai conseguir retribuir. Como que você vai retribuir, Luísa? Olhando para a sua vida, olhando para o seu companheiro, olhando para os seus filhos, olhando para o seu trabalho e fazendo com que o amor que eles te deram flua através de você e você impacte a vida das pessoas do mundo. Né? Você já está num casamento há muitos anos, então você deve estar num casamento, né? Não sei como é que está a relação de vocês hoje, né? Tranquilo. É importante, né? E aí, por exemplo, é tranquilo? O que é tranquilo? Vocês têm uma relação sexual ativa, vocês estão Sim, juntos, vocês aham. fazem aquilo, A então que gente é ótimo. Então, bem tá aí parceiro. no seu lugar. E Uhum. agora você precisa pegar tudo isso que os seus pais te deram e reverberar na sua profissão terapeuta, que é que você está querendo fazer essa transição agora. E aí, Uhum. quando eu falo da lei do pertencimento, é o seguinte: quando a gente às vezes não se sente merecimento, é porque a gente está vivendo a primeira lei sistêmica, que é a lei do pertencimento. Eu repito padrões dos meus familiares, mesmo que sejam padrões negativos. Então, por exemplo, se você teve na sua família padrões de escassez, se você teve padrões de não crescer profissionalmente, não mudar, você não consegue fazer diferente, porque ao fazer diferente é como se você não pertencente. Isso é bem inconsciente, tá? É como se Uhum. você fizesse diferente. E ao fazer diferente, eu sinto culpa. E aí eu volto a fazer igual. Ou seja, não fazer o que precisa fazer para crescer naquilo que eu quero. Eu sinto culpa. E aí isso a gente chama de má consciência. A gente só cresce na vida, Luísa, através da má consciência. Como assim, Thaís? Eu só cresço através da culpa. Quando eu faço diferente daqueles que vieram antes. Eu não deixo de pertencer por fazer diferente. Mas toda a constelação ela é baseada nisso, nos campos mórficos, que é a memória do comportamento. Quando eu Uhum. repito comportamentos, mesmo que não sejam comportamentos positivos, eu me sinto pertencente. É a boa consciência, eu faço parte do grupo. Quando eu faço movimentos diferentes, eu sinto a má consciência, cara, eu não pertenço mais. E ao não pertencer, se eu não tenho o meu eu muito forte, que aí vamos lá, meditação, oração, cuidados com o corpo, uma conexão muito profunda com o meu eu, e eu sei ao que eu vim servir, eu sei ao que eu vim fazer, eu volto a repetir os padrões dos meus familiares e às vezes mesmo que não seja do pai, da mãe, dos avós. Então, eu estou trazendo um conceitozão. Quando eu estou equilibrada nessas 5 grandes áreas, e aqui na minha família atual, que aí é, né? Família de origem, papai e mamãe, família atual, marido, mulher e os filhos. Então, eu estou no meu lugar de força, eu estou no lugar da mulher, né? Eu não virei sua mãe, meus filhos estão no lugar de filho, eu tenho uma, uma relação sexual com meu marido, porque se não tem essa relação, não são mais marido e mulher,
virou amigo. E aqui eu tenho a energia da criatividade. A energia sexual é a energia da criatividade. Quanto mais ela está Uhum. aguçada, mais criativa eu sou. E aí eu tenho força para empreender aquilo que eu preciso empreender. Eu tenho força de fazer aquilo que eu preciso fazer. E aí, na profissão, a profissão é a maior expressão da espiritualidade. Você falou, pô, Thaís, eu sou um SOS para as pessoas que estão tristes. Olha o tanto que isso vai ter resistência, porque é uma coisa para ajudar as pessoas. Você vai ter muita resistência. Lembra aquilo que vai para o mal ou Uhum. para o bem, ele tem resistência. Para o mal, não tem resistência. É como se Não tem. a gravidade agisse nessa ajuda. E Uhum. aí, Lu, o que a gente precisa? Eu preciso sim me preparar para vender isso. O grande problema nosso na vida é que assim, eu me torno dentista, mas não aprendi a vender. Eu me torno médico, mas não aprendi a vender. Eu me torno uma terapeuta, mas eu aprendi a vender. Sem Exatamente. venda, não tem como a gente ter cliente. É. Lu, eu tô há 4 anos aqui no mercado digital. Se você soubesse o processo que é ainda para eu abrir a câmera, fazer um vídeo, não é o que eu gosto de fazer. Eu sou muito mais de bastidores. Só que o que eu quero reverberar no mundo precisa que eu faça essa parte. Então, mesmo que seja, vai lá, se tranca lá, até a hora que vai fazer um negócio, faz o negócio que tem que fazer. Eu faço. Essa parte é que a gente faz o curso, mas a gente não pensa na parte das vendas, né? Como é que você vai fazer para divulgar? Essa parte mesmo é. E E aí, é ó, tem difícil. milhares na internet, né? Agora não vai fazer um curso, mas não vai ser mais uma que faz mais um curso aí, não coloca em prática, Uhum. que vai te ajudar a vender, né? A vender, cara. A gente é o jogo externo. A gente tá aqui, sabe? Você precisa vender. E é aquilo que eu te falei, não é a terapia quântica que você vai vender. Não, ó, eu ajudo você a melhorar a sua dor e a sua infelicidade no momento. Vem aqui. É a É, solução da dor da pessoa. já deu Aí, uma clareza mental aqui já. é, É verdade, bem. aí você vai conseguir. Não é bloqueio. Ah, Thaís, eu estou fazendo o que precisa fazer e não estou vendendo, aí é um bloqueio. Agora entende? Ou porque assim é muito mais fácil a gente terceirizar. Quando eu falo que ai, tá na relação que eu tive com a minha mãe, ai, tá na relação que eu tive com meu pai, eu estou terceirizando, eu estou me enfraquecendo, eu estou saindo do meu lugar de força para falar que está no outro. Isso acontece, só que é Uhum. quando eu estou em movimento. E aí, Luísa, tem um monte de gente charlatana fazendo constelação, falando que é a solução, e a pessoa depois fica pior. E a pessoa fica pior depois. Porque a vida acontece na ação. Eu não vou saber se vai dar certo ou não. É melhor você errar por fazer, e aí eu tô falando de trabalho, não tô falando, né, nas relações humanas, errar por ter tentado, do que você ficar na frustração de não ter tentado. De não ter tentado. Então, senão você sempre vai viver com aquilo, né? Poxa, estou fazendo tudo o que precisa fazer. Realmente estou fazendo tudo o que preciso fazer. Ah, e não está vindo o resultado. Bom, vou olhar para isso. Peraí, aí eu vou buscar uma ajuda profissional para vamos olhar isso aqui, cara, ó, eu faço isso, e mesmo assim os resultados não vêm, Uhum. tá? Agora, é muito importante, sistemicamente falando, você separar o papelzinho de pai e de mãe dos seres humanos que lá estão. Você, seu pai, a sua mãe e a sua evolução. Quando você critica a sua mãe, você está criticando parte sua. E a sua mãe deu o que ela podia dar, Lu, naquele momento, com a consciência que ela tinha, com as condições que ela tinha, com o conhecimento que ela tinha. Olha você com seus filhos. Quantas vezes você errou com eles? Mas tudo você queria era o melhor. É, bem isso mesmo. Quantas vezes você ficou nervosa com eles, mas o que você queria era outra coisa. Porque é uma ser humana, que é mãe. É que às vezes a gente acha que pai e mãe tem que ser perfeito, né? E não é, na Não verdade. é, não. Aí é o segredo. Por que eu tô te falando isso, Lu? Esse é um trabalho cotidiano. Eu gosto sempre de dar um exemplo, que eu estava há pouco tempo na Bahia, minha mãe foi lá me visitar, e eu
percebi que eu tinha uma certa raiva da minha mãe porque ela não se cuidava. Cuida de um monte de gente, não se cuidava. Então eu cobrava isso, como assim minha mãe não se cuida, vai ficar doente. Então assim, eu não falava, mas eu tinha isso interno. E teve um momento que eu vi ela ali, tipo, e eu desassociei a mãe de uma pessoa que tá ali. Cara, eu caí em muito choro, porque é uma cobrança e diluiu algo pra mim muito bonito. Né? A gente olha nossas mães como heroínas. São nossas É, mamães, elas nos geraram. A gente não tem nenhuma relação na vida que vai ser mais profunda e mais íntima do que com a nossa mãe. Ela nos carregou 9 meses na barriga, depois amamentou. Umas puderam estar mais cuidou, perto, noite sem dormir. outras não, né? E assim, foi dentro do que ela podia. E assim, eu tenho certeza que você não sabe nem metade da missa que sua mãe passou para te cuidar. É que nem seus filhos, eles não sabem, por mais que eles cresçam, eles nunca vão saber os desafios que você passou para cuidar deles na infância. É, Eles isso nunca é vão verdade. saber. Eles nunca vão saber como foi a gestação, eles nunca vão saber como foi o parto, eles nunca vão saber como é que foi eles os primeiros meses, porque a gente protege eles, e isso faz parte desse maternar, tá bom? E aí Uhum. eu vou, pra gente finalizar, Lu, lembre-se dessas 5 grandes áreas, a live vai ficar aqui salva a hora que você quiser vir revisitar. Isso Uhum. daqui é um passo prático para você aplicar hoje no seu dia a dia, para você Sim. já começar a sentir os resultados mesmo, que é ação. O nome do jogo é ação, é vamos fazer e Uhum. acontecer, né? O ser humano tem mãos e não patas para agir. É através das nossas mãos. Sabe essa historinha de a lei da atração, do pensamento? Você sabe que o bom pensamento, ele só vai te ajudar a ter boas emoções para Uhum. você ter boas ações. Se eu fico só aqui na emoção, eu não tenho boas ações, eu não tenho bons resultados. Então, o caminho final é a ação. É você ser protagonista da sua vida. É você sair da plateia e realmente assumir o lugar. E nós só somos protagonistas quando nós agimos, quando nós fazemos, quando nós vamos para aquilo que nós buscamos. Tá bom? Sim. Para a Tá gente bom. finalizar, você está segurando o celular na mão, não tá? Pô, mas eu vou pôr ele aqui no cantinho. Peraí. Tá. Eu vou colocar aqui. Aí eu já fico mais preocupada que daí se a gente for fazer meditação já tá de boa. Tá. Acho que agora Eu deu, quero que né? deu. Eu Isso. quero que você coloque os seus 2 pés no chão, se possível, descalça mesmo. Já tô descalça. Tá, ótimo. Suas mãos apoiadas nas suas coxas. Uhum. Mantenha a sua coluna ereta e em um único sopro você vai soltar o ar pela boca. Puxa suavemente pelas narinas. Soltou pela boca. Mais uma vez. Inspira pelas narinas e você vai inspirar e soltar suavemente agora pelas narinas. Pode fechar os olhinhos, mantenha os olhos fechados e nessa concentração, inspirando e expirando o prana da vida, a vida de todas as vidas. Inspira profundamente, solta o ar devagar pelas narinas. E diga internamente, querida mamãe. Querida. Muitas das vezes eu senti falta do seu amor. Muitas das vezes eu queria um carinho, queria um olhar e não encontrava. Queria um colo e não tinha. Hoje ainda às vezes eu sinto falta.
Hoje, ainda às vezes, eu busco o seu olhar, a sua aprovação. Mas hoje, eu entendo. Eu entendo que foi o melhor que você pôde me dar. Eu agradeço pelo dom da vida. Eu agradeço por você ser a minha mamãe. Eu te tomo dentro de mim, mamãe. Hoje eu tomo uma postura adulta perante a vida. E dou um sim absoluto a tudo como foi. Um sim absoluto. Porque hoje eu sou quem eu sou, graças a cada detalhe que eu vivi. Os momentos mais difíceis são os que forjaram o meu caráter. E hoje eu estou pronta para servir. Eu te tomo dentro do fundo do meu coração, querida mamãe. E eu vou olhar para minha vida em uma profunda gratidão à vida que tu me destes. Em uma profunda gratidão ao amor que tu me destes. Querida e amada mamãe. Gratidão, gratidão, gratidão. Luísa, ainda com os olhos fechados, vou convidar você a colocar as suas mãos em cima do seu coração, encurvar a sua cabeça a este centro sagrado, em uma postura de respeito, e que as minhas palavras ecoem no mais profundo do seu coração. Dai-me coragem de voar alto, de fugir da tentação, da mediocridade e da banalidade. Tornar-me capaz de aspirar às coisas nobres com tenacidade e constância e colher com alegria o convite ao divino. Livra-me do medo de não conseguir ou da falsa modéstia de não merecer ao divino. Dai-me força e graça para continuar ao caminho que conduz ao divino. Om Shirin Sal, Shirin Sal, Shirin Sal. E uma inspiração profunda pode vir elevando a sua cabeça, abrindo devagar os olhos, se mantendo numa postura. Muito bom. A sensação é boa. Como você está? Estou bem, sentindo leve. Como se diz, nada melhor do que uma clareza, né, no meio-dia para a gente conversar e às vezes a gente se prende a pequenos detalhes na vida, né? A verdade é essa. Se prende lá no passado, uma coisa que você já passou por ela, né? Mas você vai olhando, à medida que você vai revivendo aquilo, a dor não é tão grande, mas era o sentimento que ficava, né? E a gente vai se libertando. Mas foi muito bom, gostei. E vou praticar meditação porque é algo que precisa mesmo praticar. A meditação, sim, absoluta mamãe, faz um movimento de mais afastamento, né? Sim, não entende a dinâmica, né? Por exemplo, eu tô aqui em Caldas Novas visitando a minha irmã que tá para ter neném e minha mãe tá junto, né? Então, por exemplo, tem horas que eu preciso, é um vigiar constante, porque senão eu boto Senão a gente vira criança de novo, né?
E assim, não, porque senão ela é assim, ela interfere em alguma coisa com a Liz, que é minha filha. Não, mãe, não é assim, aí eu me boto na postura maior. Entende? E assim, é a vida inteira. Essa relação é a vida inteira, a gente precisa realmente vigiar. Senão eu tô ferindo, eu tô me botando maior do que minha mãe, se colocar maior do que sua mãe. É sim ferir a segunda lei sistêmica, e aí vem todas as tensões que emergem as desordens. Então é assim. É uma leveza nessa relação, é um sim absoluto, pequeno, perto dela é sim senhora, não senhora, entende? É esse o caminho. E é difícil, assim, eu falo por mim, porque humanamente, né, É, a tenho gente 43 esquece. anos, sou adulta, dona do meu nariz, mas perto da minha mamãe eu sou pequenininha, igual seus filhos. Sempre vai ser pequeno para você, né? Ele Sempre vai sempre ser vai ser. pequeno, a gente não cresce, né? Exatamente, Os filhos, nossos filhos podem ter 50, mas continuam sendo pequenos pra gente. É mudar o exatamente, olhar também, né? Um pouco também eu percebi a gente mudar, separar o ser humano da mãe. Isso pegou bem pra mim, assim, foi muito bom. Porque às exatamente, vezes a gente julga exatamente, julga como um ser humano, né? E na verdade, ela é nossa, é a mãe, ela é humana, ela pode errar também, né? exatamente. E a gente, né? Mas foi muito bom, gostei, gratidão, viu? Pelo Não. atendimento e sim, por tudo que a gente passou hoje, foi muito bom. Maravilha. Ó, a gente começou hoje as inscrições para a semana 5 Prosperidades, que vai acontecer dia 5, dia 7 e dia 9 de agosto. Vão ser Tá, aulas ao vivo, profundas, onde a gente vai se aprofundar em todas essas temáticas. Se uhum, inscreve que vai ser incrível, vai ser um divisor de águas na tá. sua Me vida. inscrever sim, Tá pode bom? deixar. Vou fazer isso Então, agora. tá. Tá bom. Um Gratidão, grande viu? Deus beijo, abençoe. gratidão pela Boa... partilha. Fica com Deus. Tchau, tchau. Amém, tchau. Gente,